Então, hoje nós vamos discutir na física dos esportes a aeromodelismo. O que compreende a aeromodelismo? Principalmente espaço-modelismo, que é o nosso assunto. Nós vamos construir foguetes, né? Vamos tentar entender a física por trás do voo de um foguete. Quando eu decomponho V0, que é a velocidade inicial do foguete, no eixo X, fica como? Vocês lembram disso? Então eu vou escrever aqui, ó, o V0x. Não se esqueça que V0 ele é decomposto no eixo X. Então a gente tem que usar as relações trigonométricas. Então eu tenho que usar que relação aqui, ó? Esse cateto desse triângulo retângulo se refere ao cateto adjacente. Cateto adjacente, que cosseno que é? Seno ou cosseno? Obviamente é o cosseno de θ. Então no caso Vx aqui, V0x, é V0 cosseno θ, que é a relação trigonométrica do cateto adjacente. Para o cateto oposto, que é justamente o V0y, esse aqui é o cateto oposto do ângulo θ, esse cateto oposto então vai ser o V0y. Então é V0 seno θ. Então a gente tem as duas relações trigonométricas, né? As relações de seno e cosseno do V0, da velocidade inicial, decomposta no eixo Y e decomposta no eixo X. Ok? O que a gente vai fazer? Então a gente tem que calcular o quê? O tempo de voo. A gente vai ter o tempo de voo. O tempo de voo. O foguete vai ter um tempo de voo. Esse tempo de voo, ele está diretamente ligado às equações do MOVE. Vy é igual a V0y menos G vezes T. Então perceba que a vovó morreu atropelada, como antes. Estou usando a relação da vovó morreu atropelada, que é a função horária da velocidade, para descobrir o tempo de voo. O V0y seria o V0 na altura máxima. Lembra lá no basquete? Bola de basquete sobe na altura máxima, quanto que é a sua velocidade? 0. Muito bem. Então aqui na altura máxima, o Vy, o nosso foguete também vai ser 0. Então é 0, só que V0y é quanto? É V0 seno θ. Então V0 seno θ menos G vezes T. Vou isolar o T. Isolando o T, eu tenho que V0 dividido por G seno θ. Então está aqui o tempo de voo. Então nós já conhecíamos essa relação pela física do basquete, a altura máxima da bola de basquete. Agora vamos ver o apogeu do foguete. Quando o foguete subir, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma altura máxima. Essa altura máxima é o apogeu do foguete. Então a gente precisa saber quanto que é essa altura máxima aqui. A gente já conhece o tempo de voo, a gente já consegue calcular o tempo de voo, né? Que seria o tempo de subida mais o tempo de descida. Então se a gente multiplicar tempo de subida vezes 2, a gente tem o tempo de voo do foguete. Então vamos calcular agora o apogeu. O apogeu seria a altura máxima que o foguete vai alcançar. Então nós vamos usar as relações trigonométricas de novo lá no movimento uniformemente variado, mais precisamente a equação de Torricelli, Vy ao quadrado, V0y ao quadrado menos 2 vezes G vezes essa altura máxima aí, que é a altura do apogeu. Então substituindo os valores de novo lá na altura máxima. O Vy é 0, o V0y ao quadrado, a gente sabe já o valor de V0y, então é V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado menos 2 vezes GH. Vou isolar o H. Isolando o H, nós temos que H vai ser
V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G vezes seno ao quadrado de θ. Então está aí o apogeu ou a altura máxima do foguete. O próximo seria o alcance, né? Ou seja, qual que é a distância máxima que o foguete alcança ao ser lançado. Então nós precisamos calcular o deslocamento máximo. Lança aí o foguete, qual que é a distância máxima que ele vai alcançar a partir do ponto de lançamento. Então nós temos o alcance máximo. No alcance máximo, a equação que rege, pessoal, é justamente a do movimento uniforme. O Deus vê tudo. Então, aqui no caso seria o V0x, porque nós estamos agora preocupados simplesmente na direção x. Então, a equação que está regendo é do movimento uniforme. Deus vê tudo. Então, o V, no caso, o V0x é o V0 cosseno V0 cosseno θ vezes o tempo. Que tempo que é esse? É o tempo de voo. Esse tempo aqui é simplesmente o tempo de subida. Então eu tenho que pegar esse tempo e multiplicar por 2. Multiplicando o tempo de subida por 2, eu vou ter o tempo de voo. Porque o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Portanto, a soma dos dois, ou multiplicando por 2, eu vou ter o tempo de voo. Então, no caso, ficaria 2 vezes V0 seno de θ dividido por G. Aqui nós vamos ter uma relação trigonométrica. Então, D é igual, no caso, vai ser V0 vezes V0 da V0 ao quadrado dividido por G. Aqui nós teremos, pessoal, uma relação trigonométrica. 2 cosseno de θ, seno de θ. Nas relações trigonométricas do seno e cosseno, isso é a mesma coisa que seno de 2 θ. Então, seno de 2 θ. Então, aí está o alcance máximo. Nós já vimos também os ângulos notáveis, né? Lembram dos ângulos notáveis? Quais eram os ângulos notáveis? Lembram deles? Isso, 30, 60 e 45. O que acontecia com os ângulos de 30 e 60? Isso, dá o mesmo alcance máximo. Ângulo de 60 e ângulo de 30, eles dão o quê? O mesmo alcance, certo? Então, tem o mesmo alcance os ângulos de 60 e de 30. Qual que era a diferença? O ângulo de quanto? O ângulo de 45, certo? No ângulo de 45, nós tínhamos o quê? 2 vezes seno de 2 θ, seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45 dá 90. Seno de 90 dá 1. Portanto, o alcance máximo, nesse caso, é o próprio V0 ao quadrado dividido por G. Então, a física, pessoal, da balística, ou a física do projétil, é a mesma física do aeromodelismo, mesma física do foguete, tá? É a mesma física. Outra coisa importante aí, no caso, que é um pouquinho diferente do movimento oblíquo, é a órbita. Primeira, o que eu quero dizer com órbita primeiro, pessoal? Nós temos a Terra, aqui está a Terra, né? A Terra está aqui. Aqui está a Terra e eu desejo colocar um objeto em órbita. Então, um objeto em órbita, vamos imaginar que eu queira colocar um satélite, né?
E esse satélite ele vai ter um movimento circular em torno do planeta. Se o satélite tem um movimento circular em torno do planeta, quais as forças que agem no satélite? Se tivesse apenas a força da gravidade, a força gravitacional, o que aconteceria com o satélite? Ele cairia na Terra, não é isso que eles querem. Então ele tem que ter aqui uma determinada velocidade tangencial que equilibre com a força gravitacional, que é a mesma coisa que acontece com a Lua. Por que a Lua não cai na Terra? A Lua não cai na Terra porque tem um equilíbrio entre a força de atração gravitacional. Se não existisse essa força, a Lua não estaria presa na órbita terrestre, e uma velocidade tangencial. Então é como se a gente pegasse qualquer objeto e girasse em torno da mão. Imagina um barbante girando em movimentos circulares, uma pedra amarrada na ponta. O que acontece isso? O que aconteceria com isso? Aconteceria que eu tenho que girar com uma certa velocidade, senão ele não consegue girar, fazer um movimento circular. Então eu tenho que ter uma determinada velocidade. Se eu girar com uma velocidade muito baixa, o objeto não consegue dar a volta. Vai acontecer a mesma coisa com qualquer objeto em órbita, inclusive com satélites e, obviamente, inclusive com os foguetes. Essa velocidade tangencial que ele tem a ver com a força centrípeta. E a força centrípeta tem que ser igual à força de atração gravitacional. O que é a força centrípeta? É a força que faz com que ele gire, dirigida para o centro. Então, é mv² sobre r. Quem que é o r? O r seria esse r total aqui, que seria o r do planeta, mais esse r'inho aqui, né? Ó, esse r'inho aqui até o satélite. Vou deixar em função de r mesmo, tá? Porque vai ser órbita primeira. A força de atração gravitacional é Gzão, Emão, Eminho, sobre a distância ao quadrado. No lugar da distância, vamos colocar o r ao quadrado. Vamos imaginar que esse r total é tudo isso aqui, tá? Então, se eu posso cancelar as massas, então perceba que qualquer objeto em órbita não depende das massas. Posso cancelar esse r, portanto eu vou ter que v² é igual a Gzão, Emão sobre r. Extraindo raiz dos dois lados, eu tenho que Gzão, Emão sobre r. Se eu substituir os valores, por favor, acesse aí o Applet, vê se tem os valores aí de Gzão. Passa para mim, por favor. Eu vou calcular aqui agora. Eu acho que eu sei. Gzão é 6,7 vezes 10 a menos 11, né? A massa da Terra, esse Emão é a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E o R, pessoal, da órbita primeira, vou considerar apenas o raio da Terra, como se o objeto tivesse em órbita praticamente na superfície terrestre. Isso que vai ser a órbita primeira. Obviamente não é assim. Por que não é assim? Porque a gente tem a atmosfera. E se a gente tem a atmosfera, se o foguete girar próximo à superfície da Terra, o que vai acontecer? A energia vai ser consumida rapidamente. Então a gente tem que fazer com que o satélite, com que o foguete, gire acima da atmosfera. Então você vai ter um errinho, tá? Mas seria só somar. Tá? Vamos considerar como órbita primeira, como se o foguete girasse muito próximo da superfície terrestre. Então o raio da Terra, quanto que é o raio da Terra? Aproximadamente 6.370 quilômetros. Então temos que usar em metros, isso vai dar 6,37 vezes 10 a 6. Se eu calcular isso, portanto, né, se eu fizer o produto de 6,7 vezes 6, dividido por 6,37, isso vai dar, pessoal, aproximadamente 7,9 não. Alguém faz aí para mim, por favor? 6,7 vezes 6, rapidinho.
6,7 vezes 6. Quem faz para mim? 6,7 vezes 6. 40,2. Divide por 6,37. Vai dar 3,5. 3,5? Não. 3,5 mesmo? Não. Não. Dá 3 e... Não, a gente não veio hoje. 6,31. Hã? 6,31. Então a gente não veio hoje. 6,31. Legal. Então, ó. Deu 6,31 vezes 10 a quanto, pessoal? Ó. 10 a menos 11. Isso aqui eu inverto o sinal, jogo para o numerador, vai dar 10 a menos 17. Com 10 a 24, vai dar 17 a 24, vai dar 7. Então isso aqui 10 a 7. Se eu extrair raiz, quanto que é a raiz de 6,31? Isso vai dar aproximadamente, pessoal, 7,9 quilômetros por segundo. O que significa isso? Para você manter um satélite em órbita, para você manter um foguete em órbita, ele precisa ter, no mínimo, uma velocidade de 8 km por segundo. Isso aí dá aproximadamente quase 29 mil km por hora, para que ele se mantenha em órbita. Obviamente, na órbita primeira. Como ele fica um pouco mais distante da Terra, eu teria que somar um R maior aí, mas em torno disso, tá? Em torno aí de 29 mil km por hora, o satélite, ele está girando em torno da Terra, né? E ele está em equilíbrio entre a sua velocidade tangencial e sua força gravitacional. Ok, pessoal? Perguntas. Vamos lá, perguntas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o foguete, certo? Nós vamos fazer o foguete de garrafa PET, tá? Eu tenho a base. O que vai acontecer? Nós vamos construir um foguete e o foguete depende do que, pessoal? O que depende do foguete? Depende da sua aerodinâmica. A garrafa PET, nós vamos utilizá-la, uma das garrafas, eu vou fazer aqui na frente de vocês. A gente não vai fazer aqui na sala, porque é bom a gente ter uma mesa bem grande. Eu vou construir um, vocês verão como se faz e vocês deverão fazer aí. A gente poderia dividir aí em grupos, no máximo 5 alunos, se dividam. A gente tem um material aqui, hoje obviamente não vai dar tempo de lançar, né? A gente vai construir.